A corrida pelos running backs vai começar. No dia 13 de março, o período de free agency da NFL será oficialmente iniciado, e esse é um dos momentos mais importantes da pré-temporada, em que os times poderão renovar o contrato com seus jogadores ou sair em busca de novos reforços. Como sempre, haverá uma grande competição pelos melhores jogadores, e nesse ano, diversos nomes importantes estarão livres no mercado. Mas de todas as posições, o grupo que mais se destaca é o de running backs, principalmente pela quantidade de talento dos seus integrantes. Nesse vídeo, vamos conferir os melhores running backs disponíveis nesse ano, seus possíveis destinos e a atual situação de cada um deles, começando com o melhor e mais desejado jogador do grupo, Saquon Barkley. O running back do New York Giants foi um dos únicos pontos positivos do time nessa última temporada, e mesmo com um ataque desastroso em diversos quesitos, Barkley ainda assim teve boas atuações, e correu para quase 1000 jardas e teve 10 touchdowns no total. O jogador de 27 anos, que é uma grande ameaça tanto correndo quanto recebendo a bola, já expressou seu desejo de permanecer com os Giants, pois segundo ele, seu principal objetivo é construir um legado na franquia. Porém, o time de Nova York já teve que tomar uma decisão muito parecida na temporada passada, e após não conseguirem fechar um acordo de longo prazo, eles acabaram aplicando a franchise tag no Barkley. Nessa temporada, o plano inicial dos Giants era assinar um contrato mais longo com seu principal jogador ofensivo, mas de acordo com relatórios, a negociação não está nada fácil para eles. E considerando que o prazo para aplicar uma segunda franchise tag seguida já passou, o time de Nova York tem grandes chances de perder o Saquon Barkley. Caso isso realmente aconteça, o running back que já foi selecionado 2 vezes para o Pro Bowl ficará livre no mercado pela primeira vez em sua carreira, e com certeza despertará o interesse de diversos times. Josh Jacobs. Assim como todo o time dos Raiders, o Jacobs teve uma grande queda de desempenho nessa última temporada, mas após a demissão do Josh McDaniels e outras mudanças no elenco, o running back conseguiu ter uma certa recuperação na reta final. O Josh Jacobs passou por uma situação muito parecida com a do Barkley, pois estava sem contrato no ano passado e acabou recebendo a franchise tag, porém ele não gostou nada dessa decisão e permaneceu longe do time durante toda a pré-temporada e o training camp. A situação só foi se acalmar quando a equipe propôs um novo contrato de 1 ano para substituir a tag. O running back de Las Vegas ainda tem apenas 26 anos, e considerando sua temporada de 2022, em que ele foi o líder de jardas corridas da NFL e selecionado para o Pro Bowl e o primeiro time do All-Pro, a competição pela sua contratação também será muito grande. Os Raiders sabem muito bem disso, portanto não querem perdê-lo e estão tentando chegar em um acordo que agrade ambos os lados, mas atualmente o futuro do Jacobs continua incerto. Derrick Henry. Chegando em sua 9ª temporada, o running back de 30 anos é de longe o jogador mais experiente dessa lista, e ao mesmo tempo é um dos nomes que mais está chamando atenção. O currículo do Henry fala por si só, e conta com diversos recordes, premiações e outras marcas impressionantes. A principal preocupação com ele é a sua idade. Porém, nessa última temporada, ele provou mais uma vez que isso não é um problema, e manteve um alto nível de desempenho, ficando em 2º lugar na liga em número de jardas corridas. Os Titans ainda não descartaram a possibilidade de uma renovação, mas nesse momento, a maioria dos fatores estão indicando que o King Henry ficará disponível no mercado. De acordo com o jogador, o seu principal objetivo atualmente é conquistar o Super Bowl, e diversos times como os Ravens já estão há um bom tempo monitorando sua situação. Segundo relatórios de outros jogadores, o time de Baltimore já havia chegado muito perto de uma troca pelo running back na temporada passada. No entanto, a negociação não foi consolidada e o prazo acabou passando. Mas após o vencimento do seu contrato, os rumores sobre um possível acordo entre os Ravens e o Henry voltaram a circular. Tony Pollard. Depois de 5 temporadas, o Pollard recebeu pela primeira vez a oportunidade de liderar o ataque terrestre dos Cowboys. E tudo isso sem precisar dividir o volume das corridas com o Ezekiel Elliott.
O running back mais uma vez foi uma peça importante para o ataque de Dallas, e apesar de uma queda em sua média de jardas corridas por tentativa, no geral ele conseguiu manter a sua produção constante, e ultrapassou a marca das 1000 jardas terrestres pela segunda vez seguida. Juntamente com o Barkley e o Jacobs, o Tony Pollard também recebeu a franchise tag na temporada passada, após os Cowboys não conseguirem chegar em um acordo com ele durante a off-season. Mas nesse ano, o time resolveu pegar um caminho diferente e não repetiu a aplicação da tag. Atualmente, o jogador segue sem um contrato, e caso as negociações de renovação não avancem, ele poderá ser um grande reforço para um time que esteja precisando de um running back, principalmente considerando a parte financeira do acordo, uma vez que o seu preço não será tão elevado quanto das opções anteriores. Austin Ekeler. A temporada de 2023 já começou extremamente agitada para o Ekeler. Esse era o último ano do seu contrato, e sabendo disso, o running back rapidamente começou a se movimentar para assinar uma renovação. Para sua surpresa, os Chargers deram uma resposta negativa para o seu pedido, e devido a isso, a relação entre os dois acabou sendo prejudicada. Durante a off-season, o jogador solicitou e recebeu uma permissão para procurar por possíveis interessados em uma troca. No entanto, ele acabou permanecendo com o time de Los Angeles após uma adição de $2 milhões em incentivos no seu contrato e também por causa das dificuldades de encontrar uma boa oferta. O Austin Ekeler é uma excelente arma ofensiva correndo e recebendo a bola, principalmente na red zone. Porém, nessa última temporada ele teve atuações desapontadoras e ainda teve que lidar com uma lesão que limitou seu tempo dentro de campo. O running back vai completar 29 anos em maio, e de acordo com os relatórios, os Chargers ainda não expressaram interesse em uma extensão longa de contrato, o que significa que muito provavelmente ele estará livre no mercado nessa pré-temporada. DeAndre Swift. Adquirido pelos Eagles através de uma troca com os Lions na última off-season, o Swift conseguiu se recuperar de uma temporada complicada em 2022 e teve um papel importante no ataque de Filadélfia. Com a sua nova equipe, o running back teve a melhor temporada de sua carreira, e além de passar pela primeira vez de 1000 jardas corridas, ele ainda foi selecionado para o Pro Bowl, e tudo isso contribuiu para um grande aumento do seu valor no mercado. Antes da oferta dos Eagles, poucos times estavam interessados em trocar por ele, mas no final, o DeAndre Swift, que ainda tem apenas 25 anos, terminou a temporada como o 5º melhor jogador em número de jardas corridas da liga. Graças a essa evolução, juntamente com o fato dele não ter perdido nenhuma partida devido a uma lesão, o jogador voltou a chamar muita atenção das outras equipes. Atualmente, há um grande interesse de ambos os lados de assinar uma extensão de contrato, mas se o acordo não for finalizado, já existem muitos times monitorando sua situação. J.K. Dobbins. A situação do running back de Baltimore é provavelmente a mais estranha dessa lista, principalmente pelo fato dele ter jogado apenas 8 partidas nos últimos 3 anos. Em sua primeira temporada, Dobbins teve um grande início de carreira, correndo para mais de 800 jardas totais, com uma média de 6 jardas por tentativa. Mas logo depois disso, os problemas começaram a aparecer. Em 2021, ele sofreu uma grave lesão no joelho durante a pré-temporada, e não pôde jogar nenhuma partida. No ano seguinte, ele recuperou seu cargo de titular, mas acabou sofrendo mais uma lesão no joelho em seu 4º jogo de volta, e só foi liberado para retornar na semana 14. Nessa última temporada, ele sofreu um rompimento no tendão de Aquiles logo na primeira semana, o que mais uma vez o tirou de campo por todo o ano. O running back havia começado a discutir com os Ravens sobre uma extensão de contrato no início do ano passado, mas nenhum acordo foi fechado e o seu histórico de lesões continuará sendo uma grande preocupação. Tendo isso em mente, na hora de negociar com alguma equipe, ele provavelmente precisará assinar um contrato mais curto nessa temporada, para dessa maneira poder provar que ele ainda é um jogador produtivo e explosivo e que consegue se manter saudável. Devin Singletary. Após assinar com os Texans durante essa última off-season, tudo estava indicando que o Singletary havia sido contratado para auxiliar no jogo terrestre como um running back secundário, e no começo da temporada isso realmente aconteceu. O jogador recém-chegado de Buffalo estava atrás do Dameon Pierce na ordem do elenco, mas com o passar das rodadas ele foi ganhando cada vez mais espaço até finalmente conquistar a titularidade. Nessa temporada, o running back registrou o maior número de jardas terrestres e de tentativas de corrida
corrida de sua carreira, e ao mesmo tempo ele soube cuidar muito bem da bola, sofrendo apenas um fumble em quase 250 toques. Singletary, que irá completar 27 anos nessa semana, foi uma peça-chave para o ataque de Houston, sendo responsável por quase toda a produção do time no solo durante a reta final. Segundo relatórios, há um interesse mútuo em uma renovação de contrato. E além de trazer de volta o Singletary, os Texans também estão analisando a possibilidade de contratar mais um jogador para reforçar esse setor. Zach Moss. Depois de perder a primeira semana graças a uma fratura no braço, Moss conseguiu se recuperar e foi ativado para a rodada seguinte. E devido à ausência do Jonathan Taylor, ele foi o grande responsável por assumir a titularidade. Com essa grande oportunidade em mãos, o running back superou todas as expectativas e teve excelentes atuações nas primeiras rodadas. Apesar da perda de espaço após o retorno do Taylor, o Zach Moss teve a melhor temporada de sua carreira e conseguiu chamar a atenção de muitos times ao redor da liga. Após a grande renovação com o running back titular do time Jonathan Taylor na temporada passada, os Colts provavelmente não terão interesse em pagar mais um jogador dessa posição, o que significa que ele tem grandes chances de ir para uma nova equipe nessa temporada. Moss tem 26 anos e é considerado uma boa opção no mercado, principalmente devido ao seu baixo custo, e muitos times poderão contratá-lo esperando uma situação de baixo risco e uma possível alta recompensa, caso ele mantenha o mesmo nível de performance de 2023. Menções honrosas. Além dos running backs já mencionados no vídeo, diversos outros nomes relevantes também estarão livres no mercado, e muitos deles poderão ser uma boa opção para os times que precisam apenas de um reserva e que não estejam dispostos a gastar tanto dinheiro. Entre eles estão tanto veteranos como Ezekiel Elliott, o Gus Edwards e o Kareem Hunt, quanto outros jogadores que ainda são muito jovens e podem ter uma evolução caso acabem na equipe certa, como por exemplo, o Clyde Edwards-Helaire, o A.J. Dillon e o Cam Akers. Juntamente com o período de free agency, outro evento extremamente importante para os times reforçarem o seu elenco é o draft. E nesse ano, o Chicago Bears precisará tomar uma decisão que mudará completamente o futuro da equipe. E para entender melhor sobre tudo isso, confira esse vídeo que está aparecendo na tela.